Depois você está comparando a nossa inteligência rege-pensante com o acaso, uma ordem matemática, ridículo e puramente falaciosa, claro. A ordem materialista, impessoal, caótica e cujas causas são aleatórias são mais racionais e harmoniosas do que nossa inteligência que vê conexão nelas. Ou seja, por que não aplicar a impessoalidade, a aleatoriedade e a irracionalidade para que criemos o universo, já que dentro da sua lógica, a matéria pode ser qualquer coisa aleatória. E por fim, seu burro de merda, a partir do momento que Deus não consegue fazer algo, mesmo que seja perder o seu cargo de Deus, ele perde a onipotência. Vamos cuspir na sua cara. A onipotência de Deus está justamente no fato de que ele não pode recusar sua natureza divina. Da mesma forma que eu não posso recusar minha natureza humana. Você está afirmando como onipotência a faculdade de simplesmente não ter potência. Deus não pode ser o que ele não é. Percebe como você é burro que dá pena? E está gritando que nem uma puta, porque está apanhando que nem quenga de asfalto. Porque apesar de tudo, existe algo que ele não consegue fazer. Se ele não consegue, ele não é onipotente. Como alguém que pode tudo necessariamente tem que negar sua natureza para o nada, ainda não percebeu sua burrice? Ou preciso cuspir mais na sua cara? Conversar com ignorante é difícil, foda-se. Você está com raiva porque você não tem resposta para que eu digo. Menos mal, os ateus sempre se fodem comigo. Quanto à tua primeira resposta, tu próprio te contradizes. Primeiro, tudo na ciência teve antes uma reflexão filosófica, mas depois, um cientista como Stephen Hawking não se debruça com aspectos filosóficos, o que prova que por detrás das suas teorias não houve qualquer reflexão filosófica. Quanto ao Big Bang, por favor, a sério, não se sabe nada sobre essa partícula, apenas que foi ela que criou o espaço-tempo e todas as leis físicas. Ela pode ter existido, compreendeu? Você disse que ela teve um início, mas isso é tão verdadeiro como eu dizer que ela não é contingente. Quantas vezes em que eu disse que essa matéria fosse sua causa própria, eu estava a postular que não sabíamos de onde ela tinha surgido. Depois você é o burro que ainda não percebeu que as cordas funcionam como estrutura da matéria, e por isso tecnicamente se são as cordas que definem a matéria, e são as cordas que definem todas as regras do universo, a matéria é sua própria causa. Até agora ainda não há nenhuma falácia, na sua resposta você ignorou totalmente a minha explicação e partiu para um argumento óbvio. E mais, você sabia que o universo é sistema isolado? Nesse sentido o balanço energético vai ser sempre o mesmo, nunca se vai alterar nunca. E depois você continua com a merda de confundir desordem causa-efeito com desordem estrutural. Camarada, a entropia é uma desordem estritamente estrutural, em nada afeta a causa de um efeito. A desordem nunca leva a algo ordenado, elas as duas coexistem, o universo é desorganizado estruturalmente e organizado no princípio de causalidade. Quanto à sua resposta sobre a sua relação falaciosa entre pensamento, rege-pensante, e acaso, matemática. Falou possibilidades do que eu estaria a fazer mas não falou nada, e usou novamente o termo harmoniosas, e já que estamos a falar de física, já lhe disse que harmônicos são ondas definidas pela função contra barra y, t, igual a se o t. O conceito de onipotência significa ter todos os poderes, e não, ele não poder renunciar sua existência. Se ele não consegue fazer algo, ele não é onipotente. Mas pior, tu disseste que por ele ser onipotente ele não pode renunciar sua existência, tal como tu não podes renunciar à sua humanidade. Pra nesse caso na noção de humano, está contida a noção de ser onipotente? Pois bem, vou ali bater no Superman e já volto, mas para contrariar a sua lógica falsa. Acabei de dizer para minha namorada que queria renunciar à minha humanidade, ao qual ela respondeu, mas Júnior, ao renunciares à tua humanidade estás a tomar a escolha, isso torna-te humano. Sabe o que eu respondi? Nada, ladrei. Você é burrinho mesmo. Primeiro, a ciência e a filosofia, como também a religião, são formas de conhecimento coexistentes. A concepção de causa, finalidade, como também os atributos de ordem que observamos na natureza, são produtos iniciais das discussões filosóficas, para posteriormente serem aplicadas na prática científica. Isso é a obviedade histórica da história da ciência. Mas como você é ignorante em filosofia, se lesse a metafísica de Aristóteles, saberia que ele, de longe, é o precursor da ciência moderna, junto com a escolástica medieval. Acha que a ciência caiu do céu, ou é uma ruptura com a filosofia, quando na prática, é a consagração tanto da filosofia, como da teologia e da religião. Segundo ponto, ao atribuir a eternidade da matéria e a sua aleatoriedade, na prática, percebemos que seu conhecimento de física é pobre. A matéria tem 4 propriedades fundamentais: eletromagnética, nuclear forte, nuclear fraca e gravidade. Logo, vemos que essas propriedades são leis universais atribuídas a todo tipo de matéria. Leis estas que condicionam a matéria tal como ela existe e mostram não somente que a matéria está amparada numa ordem que foi pré-desenhada, como também ela mesma é finita. Ou seja, ao afirmar essas propriedades, estamos dando uma definição de matéria. Ao delimitar essas propriedades, também estamos delimitando sua finitude. Logo, matéria não pode ser eterna. Isso é faniquito metafísico de pagão, idolatria pura da natureza e da criatura. Sua teoria das cordas é tão indigente quanto poética. Na prática, o que define a matéria são suas propriedades. Sem estas propriedades não há matéria em física. Do resto, você não acrescentou nada. Enrolou, esperneou e mostra uma ignorância sobre conceitos básicos de filosofia e de ciência, a ponto de passar vexame aqui. Esforce-se da próxima vez.
A harmonia do universo não existe apenas pela mera visualização dos fenômenos, mas sim que observamos ser suas implicações não são ocasionais. Da mesma forma que só podemos definir a matéria de uma forma tal que não pode ser outra coisa, ou seja, aquilo que Aristóteles chamaria de princípio da identidade. Por outro lado, a matéria tem propriedades que não existem em outros entes. Podemos estabelecer isso em qualquer sinal da vida, tanto natural como social. Uma vaca só pode reproduzir vacas, como homens só reproduzem indivíduos humanos. A conexão lógica desses fatos não pode ser produto de uma aleatoriedade. A aleatoriedade seria pressupor que qualquer coisa pode ocorrer, como por exemplo, de homens surgirem vacas ou de vacas surgirem homens. A não ser que algumas variáveis sejam modificadas biologicamente, até o dado momento, parece impossível qualquer hipótese neste sentido. A própria física quântica, que trabalha com noções de probabilidade e dinâmica, precisa de uma ordem para se estabelecer. Ou melhor, quando falamos de probabilidade, também falamos de ordem. Dentre as probabilidades quase nulas da existência do universo, o universo existiu. E existiu porque havia toda uma sorte de conexões que estabeleciam seu acontecimento e que não poderiam ser gerados aleatoriamente. A aleatoriedade não gera absolutamente nada na natureza. O desígnio de suas leis naturais sim, ou seja, Deus existe. Você é tão burrinho que acha que o cientista não se debruça sobre questões filosóficas? O método científico já é, por si só, uma questão filosófica. Foi você que disse que Stephen Hawking não meditava sobre a ciência, incoerente. Aristóteles. Mas que merda é essa? Um filósofo que em termos de ciência, a única coisa dele que continua em vigor é o volume de um corpo. Ridículo. Sim, estudei Aristóteles, mas trazer Aristóteles mais um debate de física moderna é como trazer Newton para um debate sobre viagens no espaço, completamente ultrapassado. Além do mais, o universo, apesar de se ter formado ao acaso, não admite exceções no sentido em que é ou não é. Era impossível uma vaca vir de um homem, porque a meteria se organizou de maneira a que as espécies não se pudessem cruzar entre si, mas se tivesse se organizado de outra maneira, sim, isso poderia acontecer. Aliás, caso haja uma mutação tão grande, sim, nos humanos poderemos parir uma vaca. Claro que isso é algo completamente ilógico, mas nada impede que o acaso aconteça. Você não estudou Aristóteles, o que torna a situação mais divertida. Primeiro, quando você fala de causalidade e finalidade, está nada mais, nada menos do que falando de ato e potência em Aristóteles. Ou seja, está falando de movimento, não no sentido mecânico, mas no sentido do estado das coisas. E isso não está atrelado à ciência também? Segundo ponto, percebemos que tampouco você tem domínio de lógica, uma contribuição aristotélica fartamente aplicada também à ciência. Terceiro ponto, tudo que você nos brinda é uma espécie de matéria mágica, muito comum às superstições do paganismo antigo, mas com certeza, não é filosofia, nem ciência. A matéria tem 4 propriedades fundamentais em física, e suas ações se limitam às qualificações dessas propriedades. Então a matéria não pode ser qualquer coisa. Sua proposição, além de mágica, absurda, é anticientífica também. Ademais, atribuir ao acaso o ordenamento do universo é superestimar demasiadamente o nada. Quer dizer que o acaso tem inteligência? Tem ordem. Pode servir de fundamento ou princípio. Sua ignorância em filosofia faz você passar vergonha sobre conceitos que, se lesse verdadeiramente Aristóteles, jamais cometeria tantos erros chucros. Meu caro, quando falamos das 4 propriedades fundamentais da matéria, estamos falando de uma identidade científica na física. Ademais, a matéria não tem gravidade. Entendi, eu não me prendo ao chão. Estou flutuando na Terra, né? Meu caro, você é tão ruinzinho em ciência e em física, que só te restou uma teoria virtualmente metafísica de que a matéria é magia pura, pode se transformar em qualquer coisa. Para você atribuir propriedades infinitas às cordas, você deve ser também uma espécie de Deus, prevendo as implicações da matéria. Meu caro, você é cientista ou esotérico? Piada pronta. O fato de um cientista não meditar sobre filosofia não significa que a filosofia não tenha influenciado a ciência de que ele se utiliza. A ciência não caiu pronta da cabeça de um cientista, mas é um trabalho de milênios de discussões filosóficas. Até o dado momento, estou falando com um mágico. Ah, como és ridículo, colocou o Reige. Amigo, a matéria só por ela não tem gravidade. A gravidade é formada pela curvatura do espaço-tempo que esta matéria provoca. Ridículo. Até aqui nada. Não nega que as qualidades da matéria estão relacionadas à lei da atração, que chamamos gravidade. De onde você tira que para o universo ser dado ao acaso, o acaso precisa ter inteligência? A partir do pressuposto de que o caos não é capaz de gerar ordem. A partir do pressuposto de que uma não inteligência não é capaz de criar algo tão perfeito e tão harmonioso. Isso é lógica. O caos e a impessoalidade são incapazes de criar a matéria ou mesmo fundamentá-la. As leis da natureza são propósitos inteligentes. O contrário da inteligência é o caos, a incoerência, a estupidez, como também a incompatibilidade. Mas a incompatibilidade só existe na natureza porque há uma ordem que podemos reconhecer nos fenômenos naturais. Tu continuas a comparar acaso, ordem, matemática que não encaixa em nenhuma sequência com o nosso pensamento, rege pensante, completamente ridículo. Você não tem domínio filosófico conceitual destes termos. Sua lógica é a seguinte: o nada, o acaso e o aleatório são mais inteligentes do que nós, porque são capazes de produzir uma ordem que nossa razão é incapaz de produzir. Mas por que você não aplica o acaso, o aleatório e o nada para criar o universo ou mesmo algo? Depois você ainda não percebeu como funcionam as cordas? Sim, percebi. E até agora é só enrolação. Você está com a corda no pescoço.
esforço. A única teoria que unifica o espaço-tempo, como a força eletromagnética forte e fraca, são as cordas. Deve ser as cordas do meu violão aqui. Que explicita que tudo é formado pela vibração das cordas. O espaço-tempo é formado por 10 dimensões. Ainda não percebeu? Cuspindo na sua cara e metendo soco. O que isso tem a ver com a negação da ordem ou o acaso? As cordas existem porque há uma certa harmonia entre elas. Ou seja, o formato da matéria, como sua fundamentação está amparada por leis que podem ser reconhecidas pela razão. Para cuspir mais ainda na sua cara, porque você é burro e vaidoso. Primeiro, só reconhecemos algo identificável no universo porque há um componente ordenado nos fenômenos naturais. Este componente ordenado não poderia ser produto do acaso, justamente porque o acaso é incognoscível. Se o acaso fosse regra na natureza, nada poderia ser reconhecido, como também jamais teríamos uma teoria científica, porque não seria reconhecida. Isso é tão óbvio, tão lógico, tão evidente que só um cozito cheio de porra idética como você, um materialista metafísico rasteiro como você não percebe essa obviedade em todas as teorias científicas que conjecturamos. Sim, a natureza não é caótica. Ou melhor, o chamado caos só é reconhecível dentro de uma ordem que se desintegra e se transforma em outra. Já lhe provei que a sua teoria de que a energia também teve um início é zero em termos de fundamentos. Nesse sentido, as cordas funcionam como o princípio de toda a física, seu ignorante. Cuspindo na sua cara, até agora você entra em contradição. A energia que criou a matéria também não existia eternamente. Ela surgiu de supetão e gerou o universo. E quando ela gerou o universo, estava tudo reprogramado para que ele existisse, dentro das probabilidades quase impossíveis de ocorrer. Quase é apelido. A possibilidade do universo existir como ele existe é simplesmente nula. Mas aconteceu. E só é possível pressupor essa capacidade quase nula de existir através de um design inteligente. E mais, sabe o que é potência em física? É uma grandeza, que se pode obter pela diferença de potencial vezes a intensidade, exprime-se em watts, e também se pode obter pela radiação, mas a fórmula é demasiado complicada para o seu pequeno cérebro. Potência no sentido filosófico é distinto de potência no sentido puramente da física. Potência significa o estado em que o ente pode ser futuramente. Ato é o estado em que se encontra o ente. Vejamos, uma criança está em ato, mas é potencialmente um adulto. Um carro parado está em ato, mas pode se movimentar em potência. Essa perspectiva de movimento está tão arraigada na ciência moderna, que o velho Aristóteles continua onipresente, a despeito de analfabetos funcionais despreparados como você. Que papelão! Você não sabe o que é ato e potência e depois vem dizer que leu Aristóteles. Vai ser mentiroso e safado assim lá na puta que te pariu. E por que continuar com Aristóteles? Acha que ele ainda está certo? Claro que está. Um gênio insuperável. Não tarda vai me dizer que quanto mais massa tem um corpo, mais depressa ele cai. Ridículo. O idiota pega alguns aspectos acidentais e temporais em Aristóteles e acha que refutou sua filosofia? Que jumento. Você nunca leu nada de Aristóteles. A ciência pode até ser um trabalho de milênios, mas hoje em dia, que é onde esta discussão importa. Quase nenhum cientista se debruça antes por questões filosóficas para depois criar suas teorias. Logo, a filosofia não tem qualquer implicação na ciência atual. Fora o contributo que ela teve antes, mas hoje já não. Não somente a filosofia tem implicações fortíssimas na ciência, como até hoje a ciência é discutida enquanto objeto filosófico, estabelecendo seu alcance e também suas limitações. Isso se chama basicamente gnoseologia ou epistemologia, como quiser chamar. Meu caro, vá à merda. Você é muito burro. Epistemologia, a ciência que estuda a ciência. A verdade é que eu não vejo nenhum uso no cotidiano da metafísica atualmente. Eu não disse que deveríamos deitar para o lixo tudo que a filosofia construiu, pelo contrário, a filosofia representa um papel essencial. Lembrando que, na minha opinião, foi Kant, aquele que mais inspirou o mundo ocidental. Mas a metafísica, ou pelo menos a metafísica aqui discutida, parece-me a meu ver algo um quanto ultrapassado. Cuspindo na sua cara de novo. Epistemologia não é ciência, é estudo filosófico. Segundo ponto, Kant é pai do relativismo teológico, filosófico e moral, a ponto de gerar o caos totalitário político do século XX. Eu duvido que um eu minto como você tenha lido Kant, mas tudo bem. Tem razão, não nego que as qualidades da matéria estão relacionadas à lei da gravidade, mas nego o que tu disseste em cima, que a gravidade estava presente nas própria matéria. Que a matéria atrai outra matéria, no sentido do poder de atração, isso é um fato. Há um poder gravitacional na matéria. Tu partes do pressuposto de que o acaso não pode gerar ordem. Não é um pressuposto, cu cheio de esperma é um fato. O acaso não pode criar nada porque acaso não tem, por definição, ordem alguma. Mas eu já percebi qual a sua confusão. Tudo no universo se formou ao acaso no sentido em que não houve nada a controlar as partículas, mas isto induz em erro de facto. Ai meu saco, puta que pariu. Analfabeto, entenda, essas partículas, quando se formaram, já avisavam um fim e uma consequência. Essa consequência não pode ser ocasional. Vai ser burro assim lá na puta que te pariu. Você não sabe o que é acaso, nem o que é ordem. E um cuzão falante como você só insiste no debate por vaidade. As leis do universo não se formaram ao acaso, já que as cordas ao vibrar com determinada frequência produzem certos fenômenos. Nesse sentido, se eu souber a função que define a vibração das cordas e souber a posição das partículas em um certo momento, vou poder saber qual a sua posição daqui a 10 milhões de anos, apenas por preposições matemáticas. O contrário de caos é ordem, e não inteligência.
Vamos cuspir na sua cara? Cusão! A ordem provém de que? Provém de algo premeditado, algo comandado, algo pré-definido. Algo pré-definido assim não pode ser produto do acaso ou espontâneo. Isso é obviedade lógica, seu retardado mental analfabeto filosófico.